Capítulo 20, vou abrir aqui os slides para a gente ver o que é que tem. Olha que legal. Então, a gente já vem estudando já tem alguns meses, né? Acho que desde o começo da pandemia, né? Já estávamos estudando Apocalipse. Na verdade, acho que a gente estava terminando Atos e começou o Apocalipse pouco depois. E aí, o que é que tem no capítulo 20, né? O capítulo 20 tem muita coisa legal. Não é um capítulo longo, são apenas 15 versículos. Mas nós temos nesse capítulo a prisão de Satanás e o reinado milenar de Cristo e o juízo do trono branco, né? Esse seria o resumo do resumo desse capítulo 20, né? Os eventos mais importantes são a prisão de Satanás, o milênio e o juízo do trono branco. Tem bastante coisa, apesar de serem apenas 15 versículos, tem muitas coisas importantes, né? Então, os eventos do capítulo 20, eles se passam após a vitória de Cristo sobre os exércitos do anticristo. A batalha do Armagedon, capítulo 19 de Apocalipse. O pastor Hugo trabalhou esse capítulo na semana passada. E a gente vê a vitória, né, de Cristo e a prisão do falso profeta e da besta. Na verdade, eles são lançados no lago de fogo e enxofre, né? E a gente vai ver que no capítulo 20 o dragão é aprisionado no começo do capítulo, ok? Então, esses eventos do capítulo 20, eles se passam após a vitória de Cristo sobre os exércitos do anticristo, enquanto a besta e o falso profeta são lançados no lago de fogo e enxofre, Satanás é preso por 1000 anos. Então, durante esses 1000 anos, nos quais Satanás estará preso, nós teremos o reinado de Cristo sobre a terra, o reinado de Cristo sobre as nações, né? Após o milênio, o diabo será solto da prisão para seduzir as nações, mas será definitivamente derrotado. E assentado em um grande trono branco, o Senhor julgará os mortos segundo as suas obras. Juiz de Deus sobre o dragão, sobre a morte e sobre o inferno. Então, esses são os acontecimentos do capítulo 20, né? O milênio. Antes da gente entrar no texto, amados, só alguns comentários sobre o milênio, né? Que é um tema importante no sentido de ser muito conhecido, né? Eu fiz aqui algumas anotações, depois a gente vai ler o texto e vai comentar, de fato, os versículos, né? Mas o que seria o milênio? Então, mas esse termo milênio ele não aparece na Bíblia, obviamente. Mas milênio, como todo mundo sabe, é um período de 1000 anos, né? Então, é uma categoria teológica, né? Um conceito teológico que existe, embora não esteja nominalmente mencionado na Bíblia. Então, é um período de 1000 anos que nós encontramos em muitas passagens do Antigo Testamento e a gente encontra mais precisamente no capítulo 20 de Apocalipse, né? Então, o milênio corresponde a esse período do governo de Cristo sobre as nações, o governo de Cristo sobre a terra, a partir de Jerusalém, né, com a companhia dos santos, com a companhia da sua igreja, e esse governo dura 1000 anos, ok? Então, tem muitos textos sobre isso, a gente vai ler alguns do Antigo Testamento, né, além do Apocalipse 20, a gente vai ver alguns textos do Antigo Testamento, mas a gente não vai ler tudo, porque tem muita coisa, né? Depois a gente poderia até trazer todas as referências para os irmãos consultarem se tiverem vontade, né? Mas a princípio vou trazer alguns textos. Então, o reino milenar de Cristo sobre a terra após a grande tribulação, né? Apesar de estar mencionado em diversos textos bíblicos, né? Apenas em Apocalipse a duração do reino terreno de Cristo é revelada. Então a gente tem muitos textos do Antigo Testamento falando sobre esse reino futuro, né? No caso do Antigo Testamento, eles falavam de um reino futuro, o período de paz, o período de harmonia, o Senhor conduzindo, né, as nações, mas lá não falava a duração desse reino. Então a gente só tem isso aí em Apocalipse. Então a gente sabe que é um período de 1000 anos. E aí, amados, tem um outro ponto, que é esse último. Diferentes intérpretes, eles abordam o milênio de forma diferente. E a maneira como se encara o milênio afeta a interpretação do Apocalipse como um todo. Então, o que acontece? Há muitas escolas de interpretação do Apocalipse, né? Não é questão de existirem escolas. As pessoas, os homens de Deus, os estudiosos, os pesquisadores, ao longo dos anos, eles entendiam de forma diferente o Apocalipse como um todo. E a maneira de ver o Apocalipse determina a maneira como você interpreta também os eventos do milênio, né? Então, aglutina-se, né, esses pesquisadores, esses estudiosos, esses intérpretes em 3 diferentes escolas, né? Então a gente tem os amilenistas ou amilenaristas,
os pós-milenistas ou pós-milenaristas e os pré-milenistas ou pré-milenaristas. Então, são três formas de interpretar o milênio. Essas três formas de interpretar o milênio, elas têm subdivisões. Não é todo mundo que é tido como pós-milenista que pensa do mesmo jeito, né? Mas são três divisões mais gerais, ok? Então, eu vou trazer um pouco, só para vocês se situarem, saberem que existe isso aí, né? Mas não é tão importante. O mais importante é a gente estudar o texto bíblico, né? E ver o que é que nós tiramos do texto bíblico, beleza? Porque, mas para mim, eu pessoalmente não dou a mínima para controvérsia teológica, sabe? Mas algumas coisas existem, né? Então é importante a gente saber que existe. É relevante falar disso, né? Não falar muito, falar um pouquinho. Então, amados, voltando para cá. Então, diferentes teorias sobre o milênio, né? Então, mas como a gente já vem falando, há muitas teorias não só sobre o milênio, mas sobre o Apocalipse. Há muitas formas de interpretar textos bíblicos em geral, mas sobretudo o texto do Apocalipse, porque ele possui também muita simbologia, porque ele trata de escatologia, que é um tema complexo, né? E ele trata de eventos do passado e do futuro, né? Então, o texto do Apocalipse, ele traz uma certa complexidade e, como a gente vem falando, a gente só consegue interpretar o Apocalipse à luz de textos da Escritura como um todo, né? Então, a gente o tempo inteiro faz referência aos profetas, né? Até mesmo a lei e por aí vai. Então, dentro dessa complexidade da interpretação do Apocalipse, a gente tem essa categoria teológica, né? Que é o milênio, esses 1000 anos do reino de Cristo sobre a Terra, e a gente tem essas três vertentes, né, de interpretação, esses três grupos. Então, o primeiro grupo seria o amilenismo, né? Pelo prefixo a gente já sabe que é o prefixo de negação, né? Então, o que seria o amilenismo? Pelo nome seria aqueles que negam o milênio, né? Então, em que creem os amilenistas? Eles não creem em um reinado literal de 1000 anos de Cristo. Eles não creem que Jesus vai de fato reinar na Terra por 1000 anos, né? A linguagem do Apocalipse é simbólica. Então, eles interpretam todo o Apocalipse como se fosse um livro de alegorias e de simbologias que traz uma mensagem, mas aquilo que está escrito ali não vai necessariamente acontecer materialmente, fisicamente, né? Então, eles interpretam todo o Apocalipse de maneira simbólica e não creem que Jesus vai de fato reinar na Terra por 1000 anos. Na verdade, então, o que acontece? Não é porque eles não creem no reinado físico de 1000 anos que eles não creem no reinado de Cristo. Entendem? Eles creem que há um reino que não é físico, né? Então, entre a primeira vinda e a segunda vinda, né? A primeira vinda foi a vinda de Jesus, nascendo de Maria, realizando o seu ministério e morrendo na cruz, essa foi a primeira vinda. E a segunda vinda, né, que ainda está para acontecer, entre a primeira e a segunda vinda, já existe um reino glorioso de Cristo sobre os crentes, né? Então ele já está reinando, Satanás já está preso, dentre outras coisas. Ok, pessoal? Então essa é a primeira vertente, né? De que não vai haver um reino físico de Cristo sobre a terra. Só um detalhe, amados. Eu estou falando dessas escolas, isso não é o ponto alto da aula, né? Não é tão importante, mas é importante esclarecer esse ponto. Eu estou falando de maneira muito superficial. E essas interpretações, elas são complexas, ok? Para a gente poder falar mais profundamente sobre esses pensamentos, a gente teria que ter uma bagagem muito grande, né? Eu não tenho, né? Então eu não tenho nem como explicar, né? Eu não sou estudioso de teologia, muito menos de escatologia. Então, só estou situando vocês para saberem que existem essas diferentes interpretações, saberem o básico sobre elas, né? Mas não é uma coisa que você olha assim e diz, isso é besteira, isso é bobagem. Não, existe toda uma complexidade, ok? Geralmente, quando a gente fala de temas complexos simplificando, isso sempre gera muito equívoco em quem nos ouve, né? Vamos voltar para o texto. Então, o segundo grupo são os pós-milenistas e o terceiro vai ser os pré-milenistas. A diferença de pós-milenistas e pré-milenistas é que os pós-milenistas acreditam que o pós-milenismo acreditam que a segunda vinda acontece depois do milênio e os pré-milenistas acreditam que a segunda vinda acontece antes do milênio, ok? Então vamos primeiro para o pós-milenismo. Acredita que a segunda vinda de Cristo acontecerá após o milênio e esse milênio é um período iniciado após a ascensão de Jesus aos céus, no qual a pregação do evangelho irá cristianizar o mundo
de modo a iniciar um período milenar de justiça e paz. Então, o que diz o pós-milenismo? Depois da morte e ressurreição de Jesus, depois que Jesus ascendeu aos céus, e o evangelho começou a ser pregado, e a igreja começou a agir sobre a terra, o reino de Deus se estabelece na terra. Então, com o passar dos séculos, o mundo vai meio que se cristianizar, e isso vai dar início a um período de 1000 anos de harmonia e de paz. Então, esse seria o milênio de Cristo, né? O período do milênio. Ele não tem Jesus na terra reinando fisicamente, mas tem esse reino de 1000 anos da igreja, e ele não é necessariamente de 1000 anos. Então, ao final desse período, Jesus volta, é a segunda vinda, que tem a ressurreição e tudo mais, ok? Então, pessoal, dentro desse grupo de pós-milenaristas ou pós-milenistas, há diferentes formas também de enfocar esse pós-milenismo, ok? Então, essa é uma ideia geral, né? Existem subdivisões dentro do pós-milenismo. E para fechar esse ponto, né, vamos para o terceiro ponto, que é o pré-milenismo. Então, o pré-milenismo, segundo essa visão, a segunda vida de Cristo acontece após a tribulação e antes do milênio, antes do reinado de Cristo sobre a terra. E o pré-milenismo, ele realmente entende um reinado de 1000 anos de Jesus na terra. Jesus na terra reinando sobre as nações, né? Então, é uma interpretação mais literal, ok? Então, a grande tribulação, a manifestação do anticristo, a ressurreição dos santos, isso acontece antes do milênio. E depois do milênio a gente tem o juízo do trono branco, a gente tem novos céus, nova terra e por aí vai. Ok, pessoal? Então, a nossa interpretação, ela é pré-milenista. A gente tem uma tendência, né, a fazer essa linha cronológica, né, dos acontecimentos, do jeito que a gente vem estudando, e a gente crê, de fato, né, no reinado de Cristo sobre a terra durante 1000 anos, Jesus reinando sobre as nações a partir de Jerusalém, o diabo estando preso, e os eventos que a gente vai ver hoje no capítulo 20. Beleza, pessoal? Então, até mesmo dentro desse grupo de pré-milenistas, tem divisões. Tem pré-milenistas históricos, tem pré-milenistas dispensacionistas, e para a gente entender, teria que estudar o que é dispensacionismo, né? E por aí vai. Isso não é importante. Beleza? É importante se você quiser conhecer essas coisas, né? Mas não é importante para nós agora. Então, seguindo adiante, vamos estudar o texto, né, bíblico. Vamos ler o capítulo. Olha que legal. Isso que o pastor Ross colocou aqui, é verdade. O pré-milenismo é um entendimento majoritário, né? Então, esse nosso entendimento com relação ao milênio é um entendimento majoritário. A maioria dos pentecostais, né? A maioria das igrejas, elas têm essa visão pré-milenista. Mas outros caras não tinham. Por exemplo, o Calvino era pós-milenista, né? Isso não é importante, é só informação, né? Não é importante assim para vocês, isso vai mudar a tua vida saber disso. Mas são informações que são relevantes para a aula. Okay? Então, a maioria das igrejas pentecostais, elas têm essa visão pré-milenista, que é a nossa visão. Okay? Vamos compartilhar o texto bíblico, né? Olha que legal. Deixa eu abrir aqui, que eu não abri aqui a minha Bíblia online. Deixa eu voltar aqui. Pronto, vai. Capítulo 20 de Apocalipse. Está aparecendo aí, Marcelão? Está aparecendo aí? Boa. Olha como é legal esse capítulo, pessoal. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. E lançou no abismo, e ali o encerrou. E pôs sobre ele, para que não mais engane as nações, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam um sinal em suas testas nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição.
Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. E, acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, e de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Amém? Mas interessante. Bom dia, pastor. Que bom te ver. Estava preocupado. Importante estar aqui, meu irmão. Rapaz, pessoal, bom dia. Desculpa o atraso. Eu acordei 7h30. E meu filho dorme com a gente aqui, né? Aí, para não ficar fazendo bagunça, eu fui para a sala. Aí eu cochilei no sofá, só acordei porque o Luiz me ligou. Muito obrigado, Luiz, por ter ligado. Olha a minha cara de sono, gente. Esse menino tá dando tanto trabalho para dormir. A gente tava o quê? 1h da manhã ou 2, sei lá, dando volta com o carro para o menino dormir. Então, por isso que eu tô com essa cara de sono. Mas vamos lá, vamos lá. Benção aqui, meu irmão. Valeu. Show de bola, viu? Obrigado, Luiz, por ter ligado para mim, viu, Luiz? Valeu. Então, pessoal, voltando, a gente acabou de fazer a leitura do texto. Então, pastor, só para você situar, antes de começar, antes de entrar na leitura, né, eu falei um pouco sobre a estrutura do capítulo, e eu falei sobre o milênio, né, como um conceito teológico, né, o reino de 1000 anos de Cristo sobre a Terra, e falei das 3 grandes vertentes de interpretação, né? Amilenismo, pós-milenismo e pré-milenismo. Então, foi isso que eu falei antes. Agora que a gente vai entrar no texto, viu? Então, amados, vamos agora compartilhar de novo os slides, né? A gente acabou de ler, né, o capítulo 20. Olha que bacana. Então, a estrutura do texto, como eu já tinha adiantado, eu fiz uma divisão em 3 partes, né? Primeira parte, dos versículos 1 ao 6, a prisão de Satanás, o reinado milenar de Cristo, né, o milênio, e a ressurreição, a primeira ressurreição. Segundo ponto, Satanás é solto e derrotado. Satanás é solto, seduz as nações, as congrega para a batalha, né, contra os santos, e mais uma vez ele é derrotado, versículo 7 até o versículo 10. E o terceiro ponto, que é o finalzinho do capítulo, o juiz de Deus sobre os mortos, que é conhecido como juiz do trono branco, né, porque é o termo que João nos apresenta, né, eu vi um grande trono branco. A condenação da morte e do inferno, que são lançados também no lago de fogo, que arde com enxofre, e a segunda morte, beleza? Então, esse é o finalzinho do capítulo, do versículo 11 até o versículo 15. Então, vamos lá para cada parte, né? Parte 1. Então, o dragão é preso por um anjo que desceu do céu e que possuía a chave do abismo. Ele foi preso e selado no abismo por 1000 anos, né? Versículo 1 até o versículo 3. Então, pessoal, primeira coisa, João diz, olha, vi descer do céu um anjo, né? Que tinha na mão a chave do abismo. Então, ele vê esse anjo que desce do céu. Muitos relacionam, muitos intérpretes, né, relacionam esse anjo com Cristo, mas é um anjo, não é Cristo, né? Claro, é um anjo, como João narra em diversos momentos, eu vi um anjo forte, eu vi um anjo assim, eu vi um anjo assado, né? Então, um anjo que tinha a chave do abismo. Isso é informação muito importante. Então, Satanás é preso e ele é lançado no abismo, e esse abismo é selado. O texto diz, olha, ele foi selado por 1000 anos. O que é o selo, né? O selo é um lacre de alguém que tem autoridade para determinar alguma coisa sobre aquilo ali que tá lacrado, que está selado, ok?
Então, um detalhe interessante, amados, não tem muita coisa nesses primeiros versículos, a não ser a informação de Satanás ser preso por 1000 anos, né? Mas essa palavra abismo. A gente vê em Apocalipse muitas referências ao abismo, né? E em contextos diferentes. A gente já falou sobre o abismo como sendo o mar, né? Como sendo vazio, né? Um lugar imagético, né? Que é um termo que se usa. Mas a gente também vê o abismo como sendo... por exemplo, no capítulo 9 de Apocalipse, a Bíblia fala dos gafanhotos, né? Dos demônios que saíram do abismo. E eles tinham por rei o Abaddon, o Apollyon, né? O rei do abismo, o anjo do abismo. Então a gente tem essa relação, né? Entre o abismo onde Satanás é aprisionado, o abismo em Apocalipse 9, por exemplo. Ok, pessoal? Então, primeira informação. João tem essa visão desse grande anjo que vem do céu. Ele tem essa chave, que é a chave do abismo, e ele aprisiona Satanás, tendo colocado esse selo, né, determinando que Satanás ficaria preso por 1000 anos. Ok? Só lembrando, pessoal, no finalzinho do capítulo passado a gente viu, o pastor Hugo trabalhou esse tema, o falso profeta e a besta já foram lançados no lago de fogo e enxofre, né? A tribulação já terminou, os capítulos anteriores, Jesus venceu os exércitos do anticristo na batalha do Armagedon, ok? Tudo isso aconteceu antes, a tribulação já terminou. A gente tem a besta e o falso profeta lançados no lago de fogo e agora, continuamente, a gente tem o diabo sendo aprisionado. Beleza? Voltando para os slides. Opa, não é isso não. Aqui. Então, a visão dos tronos e dos santos que se assentam para julgar. Isso é muito bacana. Tem aqui esses 2 versículos, vamos falar sobre eles. A visão das almas dos mártires que viveram e reinarão com Cristo por 1000 anos. E a primeira ressurreição. Então, mas olha que legal. Depois que João vê esse anjo aprisionando o diabo, né? O diabo sendo preso e selado por 1000 anos, o texto diz que ele viu tronos e se assentaram nos tronos para julgar. Ele não diz quem é que se assenta, mas a gente sabe que é a igreja. Por que a gente sabe que é a igreja? Esses 2 versículos que eu coloquei aí, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2, e esse texto do Evangelho de Mateus, ele fala da igreja julgando as nações. Jesus fala sobre os 12 apóstolos, dizendo, olha, vocês vão sentar em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E Paulo, no capítulo 6, de 1 aos Coríntios, ele diz, vocês têm litígios entre vocês e procuram juízes do mundo, vocês não sabem que vocês vão julgar os santos, vão julgar os anjos, né? Então, a igreja com essa autoridade para julgar, né? Então, João tem essa visão dos tronos e os santos sentam nesses tronos para julgar. E João vê outra coisa. Ele vê as almas dos mártires, né? Ele fala aqueles que foram degolados por Cristo, aqueles que não adoraram a imagem da besta. Então, o texto diz que são as almas dos mortos, então são mártires, né? Mas a gente vê que esses mártires voltam à vida. Como é que a gente sabe que eles voltam à vida? Olha que interessante. Vamos para o texto, não para os slides. Olha que interessante. Ele diz aqui, ó. E vi tronos, né, como eu já tinha falado, se assentaram sobre eles, os santos, né? E foi dado o poder de julgar. E aí ele diz, eu vi as almas dos que foram degolados pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, que não adoraram a besta, nem sua imagem, não receberam o sinal da besta, né, na testa nem na mão. E aí, ó, ele vê, primeiro são almas dos mortos, mas depois diz que eles viveram. Então aqui, eles estavam mortos e viveram, então é um processo de ressurreição, né? E o texto diz que eles vão reinar com Cristo durante 1000 anos. Se o reinado de Cristo é material e é na terra, e eles estão reinando com Cristo, logo eles ressuscitaram. E depois o texto vai deixar isso bem claro. Olha só, os outros mortos não reviveram, né? Quem foi que reviveu? Os mártires, né? E os santos, a igreja passou já pelo processo da ressurreição. Então a gente tem aí o que João chama de a primeira ressurreição. Ok? Depois a gente vai ter uma outra, mas essa é a primeira ressurreição. Quem é que toma parte na primeira ressurreição? Os mártires, os cristãos que morreram ao longo dos séculos, né? Que essa ressurreição que Jesus fala quando ele voltasse para buscar a sua igreja. Então, pessoal, tem um detalhe aí interessante, que é o seguinte. Nós estudando, né, o livro de Apocalipse, a gente
trouxe uma possibilidade que era, no momento que as duas testemunhas foram mortas em Jerusalém, né, o seu corpo ficou 3 dias e meio exposto na terra, e depois eles ouviram uma voz e subiram aos céus e ressuscitaram. E aí a gente entendeu que esse era o momento do arrebatamento e o momento da ressurreição dos mortos que estavam esperando em Cristo, né? Isso é uma possibilidade. Mas aí eu estava conversando com o pastor Hugo, a gente estava vendo, sobretudo ele, né? Mas eu concordo, a gente estava conversando sobre esse texto esses dias. E aí uma outra possibilidade é que esse arrebatamento da igreja e essa ressurreição dos santos, ela não acontece no meio da tribulação, mas ela acontece ao final da tribulação. Porque os 3 dias e meio, que era um período no qual as duas testemunhas ficaram expostas ao público, eles não seriam 3 dias literais, mas seriam 3 anos e meio. Então aí a gente teria a igreja passando por toda a tribulação, e aí ao final da tribulação a gente tem, né, o arrebatamento, a ressurreição, e coincide exatamente com esse momento pós-tribulacionista, quando os santos, né, sentam sobre os tronos, e os mártires, junto com os demais cristãos, eles ressuscitam para reinar com Cristo. É mais ou menos isso, né, pastor Hugo? Pronto, no final do texto, no final da aula, a gente vai poder explorar isso aí com mais calma, viu? Mas o importante é a gente saber, nesse momento, que quem está sentado nesses tronos para julgar é a igreja, né? Que os mártires voltaram à vida para reinar com Cristo e para reinar com a igreja, porque os mártires são a igreja. Lembre-se que a igreja é formada por Israel e gentios, né? E durante esse período, Satanás está preso, está aprisionado, né? E selado, ok? Então essa é a primeira ressurreição. O texto diz que os outros mortos não ressuscitaram. Quem são os outros? Os que não são a igreja, os que não são os mártires, né? Os que não são os fiéis, ok? Então essa primeira ressurreição, ela envolve apenas os santos, beleza? Vamos voltar para os slides. Então, a visão dos tronos e dos santos, né, que se assentam para julgar. Esses dois versículos são muito importantes, Mateus 19, 28 e 1 Coríntios 6, 2, 3. A visão das almas dos mártires, né, eu já li isso aqui, eles vão reinar com Cristo por 1000 anos. A gente tem aqui Apocalipse 5, 9 e 10, que é aquele texto em que é dito, olha, tu és digno de abrir o livro e desatar os seus selos, ou de desatar os selos e de abrir o livro, porque foste morto e com teu sangue compraste homens de toda tribo, todo povo, toda língua, toda nação, e eles foram feitos reis, sacerdotes e reinarão sobre a terra, né? Então, a gente entende a igreja como um povo de reis e sacerdotes que já reina sobre a terra, mas a gente também tem esse reino literal, né? Esse reino concreto do milênio. E aí a primeira ressurreição é o versículo 4 a 6. Foi disso que a gente falou agora, né? Aí, pessoal, tem algumas referências aqui que são importantes. Eu queria que a gente lesse rapidamente, né? Porque são referências sobre o milênio. Tem muito mais referências. Mas essas aqui são algumas que eu escolhi para a gente ilustrar esse momento. Beleza? Olha que legal. Salmo 2, versículo 6 a 9. Salmo 2, versículo 6 a 9. Todo mundo conhece o Salmo 2, né? É aquele que fala, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Vamos ver como é que aparece lá esse reino de Cristo sobre a terra. Vou compartilhar aqui. Olha que legal, amados. Salmo 2, versículo 6. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu monte santo de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me e te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Né? Algumas traduções colocam as nações por herança. E aqui ele coloca os gentios por herança. Por quê? Porque esse reino de Cristo, o reino milenar, não é um reino só sobre o povo de Deus, não é um reino só sobre Israel. É um reino sobre todo o planeta. Né? Então a gente tem os gentios, né, ou as nações, como herança e toda a terra como possessão do seu reino. Né? E o versículo 9, tu os esmigalharás com uma vara de ferro, os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Beleza, pessoal? Então, essa é uma referência. Vamos para outra, Isaías 11, do 6 ao 9. Isaías 11, do 6 ao 9. Olha que legal. Isaías, capítulo 11. Tá aparecendo aí Isaías? Beleza, olha que legal. E morará o lobo com o cordeiro,
Na verdade, ó, vamos ler desde o começo do capítulo. Olha que bacana. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé e das suas raízes um renovo frutificará. Quem é o rebento do tronco de Jessé? É o próprio Cristo. Né? Jessé é o pai de Davi, então da sua descendência, né, do seu tronco, dos seus descendentes, o texto fala que iria haver um renovo frutificante, né? Que é o próprio Cristo. Então, olha, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Isso é muito bacana, né? Porque fala dos 7 Espíritos de Deus, o espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento, de temor de Deus, né? Temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça aos pobres e repreenderá com equidade aos mansos da terra. E ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Então ele começa a falar aqui sobre características do reinado do Messias. É o reino de justiça. Ele não julga segundo a aparência, ele não julga por critérios, né, arbitrários, ele julga com equilíbrio, né? E por aí vai. E aí ele fala, a justiça será o cinto dos seus lombos, a fidelidade o cinto dos seus rins, então ele é fiel, ele é justo. E versículo 6, morará o lobo com o cordeiro, o leopardo com o cabrito, vai se deitar, né? O bezerro, o filho do leão, o animal cevado andarão juntos e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha como boi. E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e a desmamada colocará sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Isso é muito bacana. Toda a terra vai se encher do conhecimento de Deus. Isso é profecia do milênio, né? Então, vamos continuar lendo. Olha que legal, vamos ver as outras referências. Ainda em Isaías 65:20, é um versículo só. Ainda em Isaías 65:20. Olha que legal, versículo 20 do capítulo 65, falando, né, sobre esse reino milenar, não haverá mais nela, sobre a Jerusalém, né, no reino milenar, se expande, né, por todo o planeta, não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos, porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado, né? Então, a longevidade, né, que tem a ver com uma nova, um novo tipo de vida, uma nova época, né, sem enfermidades, né, sem guerra, sem as pessoas se matando. Então, as pessoas vão ter outra característica física, né, porque elas vão poder cumprir a sua potencialidade, né? Não plena ainda, né, porque ainda tem coisa para acontecer, mas é uma época de muita longevidade, né? Deixa eu ler aqui, se não estou colocando aqui. Ah, o pastor colocou Maranata, beleza. Então vamos ver aqui os outros versículos. Só para fechar, né? Miqueias 4:1-7 e Zacarias 9:10. Miqueias 4:1-7 e Zacarias 9:10. Olha que legal. Está escrito: mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes e se elevará sobre os outeiros, e a ele afluirão os povos. E irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. E julgará entre muitos povos e castigará nações poderosas e longínquas, e converterão as suas espadas em paz e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus, mas nós andaremos em nome do Senhor, nosso Deus, para todo sempre, né? Então, e o último versículo para a gente ler, lá em Zacarias, capítulo 9, versículo 10. Zacarias 9:10. Olha que bacana. E de Efraim destruirei os carros, e de Jerusalém os cavalos, e o arco de guerra será destruído, e ele anunciará paz aos gentios, e o seu domínio
se estenderá de mar a mar e desde o rio até as extremidades da terra. Amém? Então, pessoal, acho que não estava não, tá na tela, né? Tava? Enfim, sem problema. Então, voltando para cá, né? Então, ele anunciará paz ao gentio e o seu domínio se estenderá até as extremidades da terra. Então, amados, o que acontece? Depois da grande tribulação, depois da vitória de Cristo sobre os exércitos do anticristo, a terra que vai estar destruída, né? A gente viu as trombetas, viu as taças, né, sendo derramadas. A terra vai estar destruída, mas ainda vai ter gente. Vai ter nação ainda, nações de frangalhos, né? Ainda vai ter pessoas vivas, né? Além da igreja que vai vir para reinar com Cristo, né? Então, a gente tem Jesus reinando a partir de Jerusalém e a gente vai ter a reconstrução, né, do planeta, de certa forma, sob a liderança da igreja. De certa forma, não, é o que deve acontecer, né? E essas nações vão continuar existindo, as pessoas vão continuar nascendo, vão continuar morrendo. Entende, amados? Esses 1000 anos são períodos em que as pessoas vão continuar, a vida vai continuar a existir, né? Até o juízo do trono branco, até, né, o castigo dos pecadores, né? E a novos céus e nova terra. Mas a gente tem esse período de 1000 anos em que a gente tem Jesus reinando sobre com a igreja sobre Jerusalém e as demais nações vivendo harmonicamente, prestando culto a ele, né? Prestando homenagens. Tem um texto que fala que as nações que não levarem a sua homenagem, né, no tempo devido ao rei, sobre elas não vai chover, por exemplo, né? E por aí vai. Então tem muitos textos falando sobre o milênio, falando desse reinado de paz do Messias sobre a terra, né? Que não é mais o Messias no sentido que não é mais o Salvador de Israel, agora é um rei universal. Beleza? É por isso que a gente não que Apocalipse não coloca mais essa questão do Messias judeu, né? Porque é um rei universal, né? Agora, universal mesmo do universo, né? Então, pessoal, continuando, vamos agora para o finalzinho do texto, as últimas duas partes, né? Olha que bacana. Então, parte 2. Ao fim dos 1000 anos, Satanás será solto da prisão para seduzir as nações, Gog e Magog. Então, ele fala no texto, amados, que Satanás vai ser solto para seduzir as nações, Gog e Magog, dos confins da terra. E o texto diz que ele vai reuni-las, né, para o combate. Então, ele diz que é um exército numeroso como as areias do mar. E esse exército vai tentar fazer guerra, né, ao povo de Deus, né, a sitiar Jerusalém e tudo mais. Versículo 7, versículo 8. O texto diz que eles vão marchar pela superfície da terra, vão sitiar o que o texto chama de acampamento dos santos, né, bem como a cidade querida, que provavelmente Jerusalém, né, a sede do governo, mas desce fogo do céu e consome a esse exército. Então, não são os justos que vão guerrear. O próprio Deus vai resolver aquele problema, né, vencendo aqueles exércitos, né, desbaratando aquele grupo ali. E aí a gente tem o diabo sendo lançado no lago de fogo e enxofre, né, onde já estão o falso profeta e a besta. E o texto diz que eles vão ser atormentados dia e noite pelo século dos séculos, né? Então, só um detalhe, amados. Gog e Magog, eles são congregados, né, para a batalha. E a gente tem Gog e Magog no capítulo 38 e no capítulo 39 de Ezequiel. Capítulo 38 e 39 de Ezequiel falam sobre esse ataque, né, com mais detalhes. Agora, quem é que são Gog e Magog? Deixa eu abrir aqui, deixa eu ver aqui se alguém escreveu alguma coisa. Boa, o pastor perguntou aqui, onde se encaixa o texto de 2 Pedro 3,7, teologia sobre o dia do Senhor? Aí o pastor vai te explicar isso na próxima aula, beleza. Show de bola, show de bola. Que bom. Então, pessoal, olha só. Magog aparece em Gênesis 10, versículo 2. Gênesis 10 fala sobre a genealogia, né? Ou melhor, sobre meio que a tábua das nações, né? Depois do dilúvio, a gente tem os 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, e os seus descendentes dão origem a diversas nações, né? Porque os descendentes de Noé vão povoar o mundo. E aí, Magog aparece como filho de Jafé. Não só Magog, como os povos que são citados em Ezequiel 38, mas que não são citados em Apocalipse. Apocalipse só cita Gog e Magog. E em Ezequiel 38,
ele fala, estou contra ti, Gog, rei de Magog, príncipe de Meseque, Tubal, e ele cita diversos outros povos que vão se juntar nesse esforço de guerra, né? Então, quem é que seria Gog? Gog seria o rei de Magog, né? Esse termo Gog não aparece aí no Gênesis, né? Ele só vai aparecer em Ezequiel, capítulo 38 e 39, como sendo o líder, né, desse grupo. E aí, normalmente se entende Magog, Meseque, Tubal como nações do norte. A descendência de Jafé, ela é identificada com os povos que vivem ao norte de Israel, ok? Então, Gog e Magog, eles aparecem na literatura judaica e eles aparecem, inclusive, no Alcorão, né? Mas isso é assunto para outro momento. O fato, amados, é que em Ezequiel a gente tem, assim como em Apocalipse, a gente tem o povo de Deus vivendo em paz. Inclusive, o texto fala que não há muros em volta de Jerusalém, porque é uma época de paz, uma época de prosperidade, uma época que ninguém fazia guerra. E aí, Gog e Magog congregam um grupo de nações, os persas, os etíopes e muitos outros povos, para marchar contra Israel. E o Senhor, assim como em Apocalipse, o Senhor intervém e os destrói, né? O texto de Ezequiel, ele é muito completo, tem muita informação, tem bastante coisa, são 2 capítulos longos. Eles falam, inclusive, que o povo de Deus vai fazer fogueira com as armas desse exército derrotado, e eles vão levar 7 meses para enterrar os cadáveres, né? Então, está no capítulo 39 de Ezequiel. Então, pessoal, isso foi só um parêntese, né? A gente saber que essa referência a Gog e Magog está em Ezequiel, né? Provavelmente é a mesma narrativa, é o mesmo acontecimento, né? Que João narra, é o que Ezequiel narrou, só que ele narra com mais detalhes e numa outra perspectiva, né? Mas é importante a gente saber isso, que depois de 1000 anos, Satanás vai ser solto e ele vai, mais uma vez, enganar as nações. E essas nações que vão ser enganadas por ele vão se congregar, vão se organizar, vão criar exércitos e vão marchar pela terra para atacar Jerusalém. E aí Deus intervém e destrói esse exército. E a partir daí, Satanás, mais uma vez derrotado, ele é preso e aí sim é lançado no lago de fogo e enxofre. E o texto bíblico diz que ele vai ser atormentado dia e noite pelo século dos séculos. Ele não vai ser apagado, ele vai ser eternamente atormentado no lago de fogo e enxofre, junto com o falso profeta, junto com a besta. Ok, pessoal? Então, essa é a segunda parte, né, do capítulo 20. E para finalizar, vamos para a última parte. Olha que interessante. Parte 3. Então, a gente tem a visão do grande trono branco de Deus. O texto fala que da presença dele fugiram a terra e o céu, né, o versículo 11. A gente vê, João tem a visão dos mortos em pé diante do trono, e eles são julgados segundo as suas obras, conforme o que está escrito nos livros. Então, o texto fala, amados, em livros que são abertos e o livro da vida. Então, existe uma pluralidade de livros. Provavelmente os livros onde estão escritos os atos, né, as obras das pessoas, e o livro da vida, que vai determinar o destino final de cada um. Porque o texto fala no final que quem não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, né? Então, versículo 12 e 13 fala sobre o julgamento dos mortos. Eles são julgados segundo as suas obras. E o finalzinho do capítulo fala que a morte e o inferno são vencidos. Eles deixam de existir porque eles são lançados também no lago de fogo e enxofre. Então, o que acontece? A partir desse julgamento do juiz do trono branco, a gente tem a ressurreição final, né, dos que forem achados escritos no livro da vida. Então, alguns vão ressuscitar para essa vida eterna com Deus, né, com os santos, e alguns vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. O detalhe importante é o seguinte: esse julgamento não é um julgamento da igreja. A igreja já ressuscitou há muito tempo. Quem é julgado são os mortos. Amém, amados? Então, o juízo do trono branco não é um juízo que vai nos envolver. Né? Por quê? Porque nós somos cristãos, nós estamos na presença do Senhor, né? Ou a gente vai ser arrebatado na sua vinda, ou a gente morrendo, a gente vai ressuscitar para reinar com ele. Né? Esse é um juízo dos mortos que não ressuscitaram na primeira ressurreição, e é um juízo daqueles que viveram esse período de 1000 anos e que morreram nesse período de 1000 anos. As nações todas.
não é um julgamento para os justos. Por isso que o texto diz, ele julgou os mortos. Quem já reviveu não vai morrer de novo para ser julgado. Entende, amados? Nós fomos salvos, né? Se a gente foi julgado e absolvido, foi pelos méritos de Jesus, pela sua cruz. Amém? Então não importa o que a gente fez, importa que por meio da fé a graça de Deus nos salvou, né? E por conta disso nós fazemos parte do povo de Deus, da igreja, nós temos esse destino que é o destino da igreja. Então esse juiz do trono branco é um juízo sobre as nações e sobre as demais pessoas. E o texto diz que eles são julgados segundo as suas obras. O texto aí tem uma ênfase nisso, porque João fala disso 2 vezes. Os livros vão ser abertos e estas pessoas são julgadas pelas suas obras. Não é hoje em dia. Hoje em dia ninguém é salvo por obra, né? Hoje em dia nós somos salvos pela graça. Isso é um evento que vai acontecer lá na frente, né? Lá no final do milênio, né? Um momento crucial para o destino dos seres humanos. Ok, pessoal? Então, quem não está escrito no livro da vida é lançado no lago de fogo e enxofre e vai fazer companhia ao diabo, ao falso profeta e à besta, e também a fazer companhia ao inferno e à morte. Então a morte perde o poder, a morte acaba definitivamente. Entende, amados? Não vai a partir daí, porque se tem a primeira ressurreição que a gente viu no comecinho do capítulo, essa é a segunda ressurreição. Ele não usa o termo segunda ressurreição, mas entende-se que a partir daí a morte é vencida de fato. A morte já foi vencida na cruz para nós, mas a morte vai deixar de existir como relacionada à humanidade, né? E o inferno também. O inferno vai perder o seu valor, o seu sentido, né, o seu propósito, de modo que a gente vai ter novos céus e nova terra. O pastor vai falar sobre isso no capítulo 21, com mais detalhes, né, porque tem bastante coisa para falar. Então, estou só falando dos fatos baseados só nesses versículos, porque tem bastante coisa aí, porque tem muita coisa para acontecer ainda. Ok, mas então, finalizando, deixa eu só ver, tem uma coisa que era para eu falar que eu não falei, deixa eu achar aqui. Deixa eu ver o que não está. Os que não foram achados escritos no livro. Então é isso mesmo, acho que não tem mais nada não. Amém, mas então, sim, lembrei o que ia falar. Eu não coloquei no slide, mas João usa, ou eu coloquei, João usa o termo segunda morte. Então, os que são lançados no lago de fogo e enxofre, eles estão na segunda morte, ou seja, os mortos que morreram sem Cristo, né? Que vão ser julgados segundo as suas obras lá no final de tudo, pelo juiz do trono branco. Esses mortos que vão ressuscitar para ser julgados, na verdade, né? Não sei se o termo seria bem ressuscitar, né? Mas que vão ser julgados a partir desse inquérito do trono branco, os que não são achados no livro da vida, vão ser lançados no lago de fogo. Então, essa é a segunda morte, que é definitiva. Ok? Então, todos que não forem achados escritos no livro da vida vão ser lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. E os demais vão viver a eternidade com o Senhor e vão cumprir o propósito da criação, o propósito pleno da criação. Envolve coisas que a gente nem imagina. Amém, amados? Então, essa foi a exposição, né, do capítulo 20. Ele é complexo porque tem muitas interpretações, muitas possibilidades, mas como vocês sabem, a gente vem seguindo uma linha, né, eu e o pastor Hugo, e eu acho ela bem coerente, né? Então, espero que os irmãos estejam conseguindo acompanhar, esteja sendo útil. Eu vou abrir agora, mas o microfone para quem quiser falar. Se alguém tiver dúvida, se alguém quiser perguntar, fica à vontade. E os pastores também para falarem, fazerem comentários, até para corrigirem alguma coisa. Beleza? Então, valeu. Estou aqui abrindo o microfone da galera. Deixa eu achar aqui a opção. Beleza. Quem quiser pode falar, meus irmãos. Oi. Olha aqui para trazer uns comentários adicionais. Deixa eu abrir aqui no computador a Bíblia. Vocês estão me ouvindo, né? Sim. Valeu. Ó, o Fernando apareceu aqui, ó. Deu a da sua graça. Eu tenho umas perguntas também, velho. Ah, bacana. Eu tenho uma tela bem grande aqui. Aí é bom que dá para ver todo mundo. Né? E, gente, antes de falar aqui, deixa eu comentar uma coisa. Ó, eu posso estar triste, eu posso estar desanimado, mas se eu olhar para essa foto do seu Enaldo, passa o desânimo, passa a tristeza na hora. Olha que simpatia, gente. Essa foto do seu Enaldo aí é sensacional. Ela passa uma alegria assim, né? Gente, coisa de Deus isso aí.
Ó, o pastor Tiago foi dar uma olhada no Julinho, eu acho. Deixa eu esperar ele voltar aqui para comentar algumas coisas. Sim, gente. Eu teve um momento aqui que eu fiquei preocupado de alguém que não está acompanhando desde lá de trás pode ter. Meu pastor Tiago, estou comentando aqui que teve um momento aqui da aula que eu pensei, eita, alguém que não está acompanhando certinho desde lá de trás todas as aulas pode ficar voando, né, nisso que a gente falou aqui, né? Que o senhor falou. Tem um determinado momento de Apocalipse que aparecem dois personagens chamados de as duas testemunhas. E nós entendemos que esses dois personagens, as duas testemunhas, representam a igreja. A igreja em seus dois aspectos, né? Judeus e gentios. Não é que existam duas igrejas, como tem gente que supõe, é um povo só. Mas esse povo mantém os seus dois aspectos distintos, bem claro isso, judeus e gentios. Esses dois aspectos da igreja, que são as duas testemunhas, representados por Moisés e por Elias, né? Moisés representando os judeus e Elias representando a igreja, né, dos gentios. Eles estão pregando na tribulação. Isso ficou claro, que uma das coisas que a gente fez Perdão, gente. Uma das coisas que a gente fez aqui nesse estudo de Apocalipse. Obrigado, meu amor. Uma das coisas que a gente fez. Eita. Que desastre. Obrigado, viu, meu amor? Gente, minha esposa maravilhosa aqui veio trazer uma coisinha pra mim. Acabei me atrapalhando, mas não dos dedos. Hã? Não, quero não, obrigado. Então, gente, uma coisa que a gente fez aqui foi, a gente não partiu de nenhum pressuposto. Quando a gente começou esse estudo aqui, né, pastor Tiago? A gente não partiu de nenhum pressuposto. Nós somos pré-milenistas, atribulacionistas, mini-tribulacionistas. Não, a gente começou a estudar e apresentar as correntes que existem por aí, né? Que o pastor Tiago introduziu hoje. Eu acho que antes de eu aparecer por aqui, ele deve ter falado disso, né? Então, foi isso, né, pastor? Pronto. Então a gente não partiu de nenhum pressuposto. Isso foi uma coisa muito boa, porque à medida que a gente ia estudando para dar aula para vocês, a gente foi percebendo algumas coisas que talvez a gente não tivesse percebido antes. Quando eu cheguei no capítulo que fala das duas testemunhas, fica muito evidente que as duas testemunhas morrem no meio da tribulação. Elas morrem no meio. Porque a tribulação é dividida em duas partes. Os primeiros 3 anos e meio e os últimos 3 anos e meio. Os primeiros 3 anos e meio são da falsa paz, né? Enquanto o mundo está sendo castigado. E os últimos 3 anos e meio é quando o anticristo vira a mesa e vai para o enfrentamento, né? E se volta contra os judeus, trai a aliança e parte para cima do povo judeu e do resto do mundo, né? Que está por perto lá para desafiá-lo. Porque é o que o texto diz, que ele vive em guerra, né? Com outros povos, inclusive, outras potências, o anticristo. Então ficou claro que as duas testemunhas são vencidas no meio da tribulação. Então eu nunca tinha pensado nisso. Será que eu sou um mini-tribulacionista? Porque eu vi claramente a ressurreição e o arrebatamento se dariam no meio. Mas depois eu percebi, não, existe um detalhe muito claro lá. As duas testemunhas permanecem mortas por 3 dias e meio. E depois ressuscitam. Isso é interessante, porque eu achei que, a princípio, eu achava que esses 3 dias e meio eram uma referência a Jesus, a morte e a ressurreição de Jesus. Em parte, porque, na verdade, a Bíblia diz que Jesus permaneceu 3 dias e 3 noites no seio da terra, né? As duas testemunhas são 3 dias e meio, que corresponde a 3 tempos e meio dessa última parte da tribulação. Então eu entendi, porque a Bíblia diz que ao anticristo é dado o poder de vencer os santos. Ele faz guerra e vence os santos. Então os santos são vencidos nesse período de 3 anos e meio. A igreja existe, a igreja está na terra, a igreja é perseguida e é vencida.
os santos são mortos e degolados, né? Em especial a ênfase aos convertidos daquela região ali de Israel, dos judeus, né? A ênfase especial, mas a igreja existe, a igreja está na tribulação. Passados 3 anos e meio, aí a igreja ressuscita e em seguida é arrebatada. É por isso que no capítulo que fala das 2 testemunhas, depois da ressurreição e arrebatamento das testemunhas, é dito: eis que é vindo o reino do Senhor. Porque não faria sentido essa fala de o reino do Senhor é vindo se ainda fossem passar 3 anos e meio de tribulação. Não faria sentido nenhum. Então, eu quis trazer isso de volta porque eu pensei, alguém que não está acompanhando certinho vai passar batido. Então, as 2 testemunhas representam a igreja em seus 2 aspectos, que vai estar no período da tribulação testemunhando e sendo um problema para o reino do anticristo. Sendo um problema para o reino do anticristo. Até que é dado por Deus o direito do anticristo de vencer os santos. Então ele faz guerra aos santos e os vence, né? Por um período de 3 anos e meio. E por esse período a igreja está vencida, né? Ela está morta, né? Vencida. Até que, antes do soar da última trombeta, como Paulo fala, porque é Paulo que diz que o arrebatamento se dá e a ressurreição dos mortos, que é primeiro a ressurreição, a primeira, depois o arrebatamento em seguida. É isso que Paulo fala. Antes do soar da última trombeta, né? Então, a 6ª trombeta toca com mais ou menos 3 anos e meio, e a 7ª trombeta troca 3 anos e meio depois, no final da grande tribulação. Esse é o primeiro comentário que eu ia fazer. A gente tinha outro comentário que eu ia fazer aqui, mas eu não estou lembrando. Então vou dar um mute aqui, vou deixar os outros irmãos falarem, perguntarem. E tinha mais coisa, pastor Tiago, que eu ia comentar e acabei, né? Fernando disse que tinha pergunta. Ô, mano, aproveitando já que tu tá falando disso, esse período que o anticristo vai ganhar da igreja, essas paradas todas, isso vai ser unânime no mundo todo ou vai ser mais assim ali na parte de Israel e tal? Porque a gente sabe que hoje em dia a gente tem nações aí que são bem cristãs, tipo, e poderosas, tipo o próprio Estados Unidos. Nesses países também a igreja vai perder totalmente a influência dela, o poder dela, vai ser perseguida também nesses países? Quer falar disso, pastor Tiago? Vamos lá. O governo, eu tento botar o microfone para cá, e o microfone tapa a minha cara, fica um negócio lindo. O governo do anticristo, ele não é um governo, tipo assim, absoluto sobre o mundo. Ele se estende a toda aquela região ali de Israel e mais ainda. Vai ser um governo muito poderoso, mas não vai ser absoluto. Primeira coisa, detalhe, assim, ele não vai governar a terra inteira. Daniel diz que vão ter potências que vão rivalizar com o anticristo. Vão existir potências que vão rivalizar com o anticristo, né? Quais são essas potências? Não sei. Não sei quais são. Porque, gente, a gente tem que entender que a configuração geopolítica, eu vou falar bonito agora, a configuração geopolítica do mundo pode mudar muito em questão de décadas. E, tipo, a gente pode estar na esperança de Jesus voltar, sei lá, em 10 anos, mas ele pode demorar 200 para voltar. Como é que vai estar o mundo daqui a 200 anos? Será que a Europa não vai ser como uma Península Ibérica lá na Idade Média, cheia de muçulmano controlando? Não sei. Entendeu? Se continuar nesse fluxo de pessoas, a Europa pode estar completamente diferente daqui. Então, não sei. Os Estados Unidos ainda vão ser a potência hegemônica ou vai ser a China, como é o que eles pretendem? Então, não dá para saber. Mas que o anticristo não vai ser o único, não. Ele vai ser muito poderoso, mas não vai ser o único poder. A igreja vai, quando esse evangelho do reino chegar a todas as nações, então virá o fim. Então a igreja vai estar espalhada pelo mundo, levando o evangelho às nações. Por isso que eu falei assim, a ênfase da questão do anticristo é lá na região do governo dele, dos degolados e tal. Como vai estar no mundo a igreja, se a igreja vai estar passando pelo mesmo nível de perseguição,
Eu acho que vai ter perseguição fora do governo do anticristo, sim, né? Pesada, porque, assim, gente, a igreja é um problema para qualquer governo autocrático, né? A igreja é um problema. Então a igreja vai ser perseguida, como a igreja foi perseguida nos regimes comunistas que tiveram por aí. A igreja é um problema, gente, para qualquer um que queira ser tirano, entendeu? Então, vê só, era propósito da igreja derrubar o Império Romano? Não. Mas em determinado momento a igreja virou uma pedra no sapato do imperador, porque o imperador queria ser adorado como Deus e o cristão não adora outro que não seja Deus, e virou um problema. Então a igreja acaba por ser um problema para qualquer um que queira se colocar, né, acima de todos e tal. Então que a igreja vai ser perseguida? Vai, mas a ênfase que o texto de Apocalipse dá é no governo de Cristo, é para aqueles que estão debaixo lá estão naquela região. É por isso que eu sempre falei desse estudo. O que parece na leitura do texto é que quem mais vai sofrer isso aí é Israel. Entendeu? E os convertidos de lá, daquela região ali. Eles que vão penar mais na mão de Cristo. É por isso que é dada à mulher asas de águia para que ela fuja ao deserto. Asa de águia, é nome de banda, né? A Bíblia diz que é dado asas como águia para essa mulher, para que ela fuja para o deserto, para fugir do dragão. Quem é essa mulher? Banda de axé, né? Asa de águia. Então, é dado asa de águia para a mulher, e essa mulher foge para o deserto para fugir do dragão. Entendeu? Quem é essa mulher? A gente chegou ao entendimento aqui que não é a igreja, mas sim a nação de Israel, né? A nação de Israel santa, não a nação de Israel, os israelitas, porque não são israelitas, os que são na carne, lembra que está escrito isso? Mas os que são descendentes de Abraão espiritualmente. Então, eles fogem para o deserto, entendeu? E tal. Por isso que eles não são dizimados totalmente. Né? Muitos são mortos, mas não são dizimados totalmente. Mas se no resto do mundo vai ter perseguição, isso não dá para se iludir, não. Porque o mundo nessa época não vai estar em paz, não. O mundo vai estar esbagaçado. Entendeu? E a Bíblia deixa bem claro que as pessoas do mundo, elas sabem que é Deus que está julgando. O que é que vocês acham que elas vão fazer com os filhos de Deus? Se o povo do mundo está sendo julgado, está caindo pedra do céu, entendeu? O céu está ficando escuro, está morrendo gente, está tendo doença, está tendo uma mortandade absurda. 2/3 da população do planeta vão perecer. E elas sabem que é Deus que está julgando, e elas não se convertem. O que você acha que vai acontecer com os irmãos? Não vai ser fácil, não. Entendeu? Vai ser... Então, a ênfase nos degolados é naquela região ali. Mas que vai ter perseguição? Com certeza. Com certeza. E a gente também não sabe como é que vai estar a igreja nesse ponto, né? Porque quantos vão permanecer fiéis quando o bicho começar a pegar? Não dá para saber. Aí Jesus fala, quando o Filho do Homem vier, ele porventura vai achar fé na terra? Então, eu não sei se eu consegui responder aí, Fernanda, a tua pergunta, mas... Seguiu, pô. Diogo, só um parênteses, muito boa a sua referência à Asa de Águia, viu? Porque foi a Asa de Águia quem cantou nos anos 90 que na casa do Senhor não existe Satanás. Show, Satanás. Show. Gente, enquanto... Vou lá perguntando, gente. Enquanto isso, eu vou tentar ler aqui para me lembrar o que é que eu ia falar. É verdade, Luizinho. É verdade, viu? O que você comentou aqui no chat é verdade. Aí, antigamente... Fala, Fernando. Uma dúvida que me surgiu aqui, né, durante o estudo, é que vai ter a primeira ressurreição, né? Que o primeiro arrebatamento da igreja e tal. Aí vai ter os 1000 anos. A galera que tiver nesses 1000 anos, aquilo que ela tiver, como é que eu posso dizer assim? Os atos delas ainda vão estar sendo ainda vão servir como influência para o julgamento final, porque aí ela já vai estar passando por todo o período vai ser o reinado de Deus, aquele negócio todo e tal. Aquilo que eles estão fazendo ali, mesmo sabendo que o próprio Deus está reinando em tudo aquilo ali, ainda vai ser
anotado para ser julgado no final dos 1000 anos, porque aquilo ali elas já estão assim, vamos supor assim, sentadas na janela, né? Porque elas estão vivendo o próprio reino de Deus. Então, obviamente, acredito eu que essa galera aí vai fazer de tudo para fazer o melhor possível para ficar de boa. Essa galera, no final, esses 1000 anos vão contar também, ou sabe se tem alguma referência na Bíblia que indique isso? E aí, pastor Tiago? Vou no embalo? Ó, vamos lá. Fala que eu discuto. Bora! Então, ó, vamos lá, gente. Olha o que está escrito aqui em Apocalipse capítulo 20, versículo... Antes de responder a sua pergunta, Fernando. Olha o que está aqui escrito. No versículo 6. Bem-aventurado e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Vou ler isso aqui, porque depois eu vou tentar lembrar. Não vou conseguir, vocês vão me lembrar que é o que eu ia falar. Por isso que eu li antes. Fernando, é o seguinte. Vamos deixar claro como é que acontece. Encerrou a tribulação, os justos ressuscitam e aqueles que estão vivos são transformados. Beleza? E eles encontram o Senhor nos ares. É o que está escrito na Bíblia. Eles vão ao encontro do Senhor nos ares. Quando o Senhor volta, ele não volta só. Enoque diz, eis que vem o Senhor com milhares dos seus santos para exercer juízo e justiça. Então, o Senhor volta, destrói os exércitos inimigos, estabelece seu governo em Jerusalém sobre o mundo, sobre as nações. É de Jerusalém que ele vai controlar as nações. Beleza? E a igreja vai estar lá ajudando Jesus a reconstruir o mundo. O que é que vai acontecer? Depois da tribulação ainda sobram as nações. E não sobram muitas pessoas. Estou dando rude, mas eu vou responder a sua pergunta. Não sobram muitas nações. Entendeu? Muita gente que não é igreja, que não entendeu, não se converteu, mas ainda vai estar viva. Elas vão estar debaixo do governo de Jesus. No período da grande tribulação, do reino milenar de Jesus, vai ter a igreja, vão ter os reis sacerdotais, que são a igreja, né? Vai ter Jesus, os reis sacerdotais, ajudando Jesus a exercer o sacerdócio do mundo, a governar o mundo, mas ainda vão ter reis, vão ter governo, vão ter nações, e vai ter gente nascendo e morrendo. O que é que os profetas falam sobre isso? Os profetas dizem que um cara que morrer com 100 anos, um pecador que morrer com 100 anos morre jovem. Ou seja, ainda vai existir pecado. O pecado vai diminuir, gente, absurdamente, porque a influência de Satanás é retirada. Quando Jesus estabelece o reino, a Bíblia diz, ele lança o falso profeta e o anticristo no lago de fogo e Satanás é preso. Gente, é interessante, porque a gente entende Satanás como um personagem, como um ser angelical caído, mas ele tem uma influência no mundo, entendeu? Assim, absurda. Satanás é o seguinte, imagina você estar dentro de uma garagem e tem um carro velho lá fumaçando. Ele é o carro velho fumaçando. Ele contamina o mundo todo com a presença dele. E quem está aqui sofre. Então tá todo mundo cheirando a fumaça do desgraçado. Mas aí ele vai ser retirado e vai ser levado para a sucata, entendeu? E a gente vai abrir a janela e o negócio vai ventilar. A retirada de Satanás vai diminuir. Tipo, o homem vai continuar pecando porque o homem, essa humanidade aí, não é uma humanidade transformada. É só gente. Não é igreja. É só uma pessoa que nasceu, cresceu. Pessoas normais. Não redimidas, não transformadas. Mas com a retirada de Satanás, o pecado vai despencar no mundo. Vai despencar. Então mas vai existir pecado ainda. E ainda vai existir morte. E dá a entender que o cara que morrer novo, ele está morrendo precocemente por causa do seu pecado. Um pecador de 100 anos morrerá jovem. É mais ou menos isso que diz o texto. Então, o pecado dessas pessoas vai continuar contando? Vai. Até o julgamento vai. O versículo que eu li aqui. Bem-aventurado e santo que tem parte da primeira ressurreição. O milênio é depois da primeira ressurreição. É a igreja que faz parte da primeira ressurreição. Né? Então, bem-aventurado que faz parte da primeira. Né?
quem vai estar na segunda ressurreição aí é o pecador que morreu. E aqueles que estão mortos desde do passado mais remoto, aguardando o juízo daquele dia. Então, assim, o juízo, o segundo julgamento, que o primeiro é dos santos, né? Mas esse julgamento final, para você ver, julgamento final é o último, é o derradeiro. Nesse julgamento derradeiro, né, vai ser depois da segunda ressurreição. Ai daquele que está na segunda. Bem-aventurado quem está na primeira. Então, assim, o que essas pessoas fizerem vai continuar contando. Vai continuar existindo pecado, ainda vai ter julgamento. Vai ter consequência. Gente, uma das coisas que eu ia falar, eu acabei esquecendo, que você me lembrou com a sua pergunta, vocês já pararam para pensar, por que raios Deus vai prender Satanás e soltar depois? Quem se perguntou isso? Sinceramente, quem se perguntou? Levanta aí o dedinho para eu ver. Mas alguém se perguntou? Porque a irmã Mestre faz. Parece até que no Brasil, né? Prende político corrupto para soltar depois? É isso? Não, não é. Não é isso. Tem um propósito. Existe. Olha que coisa linda, Jolinho, meu Deus. Existe um propósito para que Satanás seja solto. Assim como existia um propósito para Deus ter permitido Satanás entrar no jardim, ter acesso a Adão e a Eva. É a questão, porque é o seguinte, uma das coisas mais importantes da criação do homem, você vê na escritura, é que Deus dá ao homem liberdade de escolher. Entendeu? Porque Deus permitiu, porque Deus colocou no Éden duas árvores, uma da vida e uma do conhecimento do bem e do mal, sabendo que a do conhecimento do bem e do mal geraria a morte se consumida. Por que Deus fez isso? Porque não há liberdade se não há opções. Não há liberdade se não há escolha. E Deus deseja que o homem o escolha. O homem deve escolhê-lo por vontade própria. Durante o governo do Messias não tem opções. Vai continuar nascendo gente. Quero que vocês entendam isso. A igreja não. A igreja será como os anjos no céu. A igreja não vai ter mais casamento nem reprodução. Porque vão ter outro corpo glorificado já. Né? Mas as nações ainda vão reproduzir, ainda vão encher a terra novamente. Né? E essas pessoas aí que vão nascer no governo do Messias, sem a influência de Satanás, não tem opção de escolha. Então Satanás é libertado, entendeu? E para você ver, tá tudo de boa. Quando Satanás sai para tentar as nações, ele consegue recrutar pessoas. Né? É quando tem a batalha de Gog e Magog. Porque o mundo vai estar em paz, mas ainda vão ter pessoas insatisfeitas. Entendeu? O mundo vai ter abundância, vai ter segurança, vai, mas ainda vai ter gente insatisfeita. Satanás vai conseguir despertar insatisfação em muitas pessoas, em nações. Entendeu? E por quê? Para que haja ao mundo uma definitiva oportunidade de escolha. Entendeu? Depois o que acontece? Depois do milênio, não vai ter mais oportunidade de escolha, porque o mal vai ser destruído de vez, né? Porque o mal é uma contingência. O mal não é uma coisa que vai existir para sempre. Deus permitiu que ele surgisse em determinado momento e Deus vai dar cabo em determinado momento. Ele é uma contingência, ele não é uma coisa permanente, né? Mas no milênio o mal ainda vai existir. Então, Deus vai permitir que Satanás tente essas pessoas para que elas possam escolher. E as pessoas que vão escolher se voltar contra o Senhor receberam a sua oportunidade e também vão receber a consequência da sua escolha. Né? Mas as pessoas, sim, os atos ainda vão ser julgados. É por isso que diz lá, vão se abrir os livros. Eu acho que a dúvida sanou, né, Fernando? Respondeu? Beleza. Se tiver mais alguém aí com mais perguntas, enquanto isso eu vou bisoiar aqui para tentar lembrar o que eu ia falar.
O pessoal está em silêncio. Enquanto isso, eu vou fazer um comentário. Gente, tem um assunto interessante que eu não vou me delongar muito aqui para a aula não ficar extensa, mas que esse capítulo traz isso, mas se eu for falar hoje vai ser uma aula adicional, então não vai dar porque os irmãos ainda merecem almoçar, né? Gente, com relação a vida após a morte, o mundo dos mortos, inferno, céu, como funciona isso? Porque aqui ele fala de morte, fala de ressurreição, fala de lago de fogo, fala de inferno ser lançado no lago de fogo. O que raiz é isso? Como funciona? Porque até hoje a gente tem a impressão herdada do catolicismo que quando se morre, ou se vai para o céu, ou se vai para o inferno. É mais ou menos isso. Isso é a concepção herdada do catolicismo, não é a concepção bíblica. Então, um dia, isso aqui me lembrou, um dia a gente vai tratar desse assunto aqui na escola. O pastor Valdo quer falar? Tira do mute aí. Então, uma terceira opção, né? O purgatório. Até. Misericórdia. Ah, Jesus. Agora, bom dia, gente. E esse, pastor Walter, é chamado meio termo, né? Né? Esse aí, viu? Passa manteiga em nariz de gato. Misericórdia. Eu passo a ideia do purgatório no nariz do pecador para ele ficar se descuidando. Para ele se consolar, né? O cara, a ideia do purgatório é para consolar o cara, né? Eu não sou muito santo, muito certinho. Vou pro purgatório, os meus parentes que acendem uma vela, rezam a missa de 7º dia, tá tudo certo. Quer anular um gato, passa manteiga no nariz dele, pronto, o gato tá de boa. Então, ó, tem mais uma coisa que eu ia falar aqui. Para encerrar os meus comentários, porque se deixar eu fico falando o dia todo aqui. O Wesley fez um bom comentário aí sobre esse assunto do purgatório. Cadê? Eu não vi, não. Tá no chat, é? É o jeitinho brasileiro. Ah, sim, claro. Sim, senhor Reinaldo, vi agora no chat que o senhor comentou. Eu acredito que o epicentro será Israel, mas haverá ramificações globais. Com certeza. Com certeza. Aquele lugar ali é o centro do mundo, né? É um barril de pólvora. O que acontece ali influencia o mundo todo. É isso mesmo. É isso mesmo. Então. É o cálice de tontear, né? É o cálice Jerusalém de tontear. como cálice de tontear, que fala o profeta, né? Exatamente. E que está no capítulo 18. Rapaz, cadê vocês? Os irmãos sumiram da minha tela aqui, ó. Ah, Jesus. Ah, voltou. Pronto, deixa eu só. Certo. O Lago de Fogo, até o momento, só tinha sido inaugurado, né, pelo falso profeta e pelo anticristo. E agora vai recatando com ele. Me lembrei agora. Me lembrei. Essa é a definitiva, gente. Eu prometo. É o seguinte. Vê só. Qual é a lógica da ressurreição? Qual é o princípio da ressurreição? O princípio da ressurreição é que a morte é vencida. Se a morte é vencida, ela não tem direito sobre você, você ressuscita. Por que existem duas ressurreições? Porque a primeira é para o povo de Deus. Por quê? Porque eles herdaram de Jesus a vitória sobre a morte. Entendeu? Eles recebem a vitória sobre a morte como herança. E a promessa é, quando eu voltar, assim como eu sou, vocês vão ser também. Então, quando Jesus volta, nós recebemos por herança a vitória sobre a morte. Então, uma vez que a morte é vencida sobre os santos, eles ressuscitam. Por que não ressuscita todo mundo? Porque só os santos recebem essa herança. Mas no final há uma nova ressurreição. Por quê? Porque dessa vez a morte como um todo ela vai ser destruída. Então, uma vez que a morte é destruída, aí a galera ressuscita. Todos ressuscitam, inclusive os pecadores. Porque dessa vez a morte, de maneira geral, ela é vencida. E uma vez que ela é vencida, ela não tem mais atuação legal. Os mortos têm direito legal de voltarem a viver. É mais ou menos essa lógica da ressurreição. Pronto, com isso, né? Que a ressurreição, inclusive, é uma das doutrinas fundamentais do Evangelho, né? Ressurreição dos mortos. Então, com isso, eu encerro minha participação aqui, viu, pastor Tiago? Encerrei meus comentários aí, viu? Acho muito importante tudo que você falou, porque eu realmente estava esperando por isso, entendeu? Eu queria que você falasse mais exatamente sobre essas coisas, sobre como é que seria o milênio, esses detalhezinhos que você trouxe.
Viu? Então, é muito útil. E eu acredito que é algo que desperta a curiosidade, né? Sim. Então, a gente fala do milênio de uma maneira geral, mas aí as pessoas começam a perguntar, mas como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo, né? Então, é por isso que eu acho muito importante isso aí, irmão. Eu vou falar muito mais disso na próxima aula. Capítulo 21 é sensacional, gente. Aí, tipo, tem muita coisa que eu tô... Porque o capítulo 20 e o capítulo 21, eles são assim, ó. Há quem acredite, inclusive, que o capítulo 21 é o analepse do capítulo 20, ou seja, é o capítulo 20 recontado de outro ponto de vista, né? Então, gente, são dois capítulos que estão assim, ó. O capítulo 21, na próxima aula, eu vou falar do milênio, como é que vai ser o milênio, como vai funcionar a economia, comércio, arranjos geopolíticos do milênio, né? Então, eu vou falar muita coisa disso aí, né? E vou falar da Nova Jerusalém, o que é a Nova Jerusalém, o que é a Cidade Celeste. Ela é uma cidade literal, é uma cidade só simbólica, o que é, vai ser o próximo capítulo, capítulo 21 de Apocalipse, que é de fato o último, porque o capítulo 22 é a doxologia, é o encerramento, onde o pastor Tiago vai amarrar tudo, né? Capítulo 20, gente, a gente está acabando o Apocalipse, gente. Olha quantas semanas a gente não está aqui junto estudando, né? Que bênção. E muito obrigado àqueles que estão acompanhando os estudos da nossa EBD. Né? Pastor Tiago. Pastor Hugo, olha que pergunta interessante. O Wesley perguntou, aproveita e fala aí sobre isso. Ó. Os santos ressuscitarão com o corpo glorioso e os ímpios, que corpo vão ter? Tem alguma pista bíblica? Aí, você puder falar sobre isso, pastor Hugo. Boa pergunta. Boa pergunta. Eu acredito, porque é o seguinte, vê só quando Jesus ora na oração sacerdotal. Ele diz, eu quero ver a glória que eu tinha com o Pai antes da fundação do mundo. Você lembra que Jesus fala isso na oração sacerdotal? Ele quer reaver a glória que ele tinha com o Pai. A glória, aquela glória ali é a glória que ele já tinha. Ou seja, no meu entender, a igreja ressuscita com o corpo glorioso porque ela recebe isso como herança de Jesus. Porque essa glória aí é a glória que Jesus tinha com o Pai antes do mundo ser criado. Então, a igreja só recebe isso, recebe um corpo glorioso por herança. Ou seja, partindo dessa lógica, que essas pessoas vão ressuscitar simplesmente porque a morte foi retirada, elas vão ressuscitar normalzinha, entendeu? Com corpo normal, sem ser corpo glorioso. Elas simplesmente têm a morte retirada de si, então elas voltam a viver. Mas o corpo glorioso, eu acredito que seja a herança do Senhor, porque é a glória que ele tinha com o Pai. Então nós vamos ter essa glória porque nós somos Jesus. Né? Eu não sei se ajudou aí a responder. Quer dizer, se satisfez a resposta, mas é a que tem para hoje. Pronto, pastor Tiago. É a resposta que tinha para hoje. Não sei se satisfez, mas é o que tinha para hoje. Boa, ele colocou aqui, faz sentido. Também acho que faz sentido. Então, pessoal, muito boa muito boas essas explicações do pastor Hugo, complementando, né, trazendo uma luz maior, né? E aquela coisa mais, o Apocalipse, ao longo dos séculos, ele foi sendo interpretado de muitas formas, porque Lutero, há 500 anos atrás, não tinha como interpretar o Apocalipse como a gente interpreta hoje, né? Caras como Lutero, Calvino, ou os cristãos do primeiro século, né? Como a gente tinha falado, os cristãos do primeiro século que liam sobre Babilônia identificavam tudo com Roma, né? Que era o inimigo da vez. E era muito coerente pensar isso naquela época, né? Mas hoje a gente tem toda essa bagagem que foi criada ao longo dos séculos e a gente tem todas as transformações do mundo, as coisas que vão acontecendo, né? Para ter uma outra visão. Então, mas é isso, né? Vamos encerrar. Só uma curiosidade, né? Só para vocês verem como o contexto histórico influencia a percepção que a gente tem dos eventos. Por exemplo, no século XX, na época da Guerra Fria, onde a gente tinha Estados Unidos e União Soviética, e a União Soviética era vista como um império do mal, um império ateísta e tudo mais, as pessoas interpretavam Gog e Magog como União Soviética, como Rússia. Até porque esses descendentes de Jafé são os povos que vivem ao norte do Mar Negro, né, e ao leste do Mar Negro. Então, no contexto de Guerra Fria, o inimigo era a União Soviética, né?
Então, na medida que as coisas vão se transformando, né? Como o pastor Hugo falou, a geopolítica mundial muda, né? Nem em décadas, eu diria que às vezes até em semanas, né? As pessoas vão interpretando de forma diferente. Então, ele colocou aqui, o príncipe-chefe de Moscou e Tobolsky, né? Que era uma interpretação que se tinha. Então, hoje em dia já não se pensa mais assim, né? Então, as pessoas tendem a... Isso é natural, né? A gente interpreta as coisas que acontecem a partir do nosso contexto histórico-social, né? Do que a gente está vivendo. Então, importante esse capítulo 20, né? A gente viu o que é o milênio, a gente viu, né, textos antigos sobre isso, e o juiz do trono branco e tudo mais. Então, não tenho mais nada para acrescentar. Viu, pessoal? Se ninguém quiser perguntar mais nada, se ninguém quiser comentar mais nada, os pastores, os irmãos, a gente faz a oração e termina. Ok? Vamos encerrar, né? Certo. Mas o bebê Júlio já está ficando no carrinho, mais de boa, né? Porque antes eu ficava no braço. Ele no carrinho está rindo também. Muito bacana quando o bebê começa a rir, né? Rir assim, voluntariamente, bom, né? Cara, é muito bom mesmo. É muito legal. Vamos orar, né? Senhor Jesus, muito obrigado por essa manhã, Pai, muito obrigado por essa EBD, Pai, por todas essas semanas, Pai, que têm sido tão produtivas, tão boas, muito obrigado. O Senhor abençoe muito esse domingo, seja um dia maravilhoso, o Senhor abençoe muito o culto de hoje, Pai. O Senhor abençoe o teu povo, a tua igreja. O Senhor sempre nos dê, Pai, sabedoria, revelação, entendimento e discernimento. Em nome de Jesus. Ele possa ter, Pai, as últimas semanas do estudo também muito produtivas, Pai, o capítulo 21 e o capítulo 22. E que o Senhor seja conosco, a tua paz, a tua bênção seja conosco. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Então, irmão, só lembrando, mais tarde tem o culto presencial, o culto da família e também culto online para os irmãos que vão assistir em casa. Beleza? Então, quem puder, esteja lá, vai ser muito bacana. Tem sido muito legal, né, nosso retorno. E tamo junto. Amém? Valeu, pessoal. Um abraço a todos. Diga aí, pastor. Valeu. Valeu. Eu lembrei do Morão. Bom dia! Bom dia! Falou, pessoal. Até mais tarde.